E padrões não são falta de esforço, são falta de estrutura. A verdade que ninguém te fala é simples e brutal. Você não falha porque é fraco. Você falha porque está jogando o jogo errado. E pior, você acha que o problema está em você, quando na verdade está no sistema que você repete todos os dias. Mas aqui começa o problema real. Porque mesmo quando você aprende sobre hábitos, produtividade, disciplina, você continua travado. Por quê? Porque quase tudo que te ensinaram sobre disciplina tá errado. E na próxima parte, eu vou quebrar a primeira mentira que mantém você preso nesse ciclo. A ideia de que disciplina é seguir regras simples é uma mentira. E não só uma mentira perigosa, porque ela cria a ilusão de controle. Enquanto você continua falhando, você já viu isso antes. Deixe tudo pronto. Comece pequeno. Recompense-se. Bonito. Organizado. Lógico. Mas deixa eu te perguntar. Se isso realmente funcionasse, por que você ainda não mudou? O problema não é o método, o problema é mais profundo. Essas técnicas tratam comportamento, mas ignoram quem está por trás dele. E isso muda tudo, porque você pode organizar seu ambiente, facilitar o começo, criar recompensa, e ainda assim falhar. Por quê? Porque seu cérebro não está interessado em eficiência, ele está interessado em segurança. E segurança, para ele, é repetir o que já é familiar, mesmo que isso esteja destruindo sua vida. Então você não está procrastinando porque o hábito não está bem desenhado. Você está procrastinando porque, no fundo, mudar ameaça quem você é, você precisa amar o processo. Essa frase parece bonita, mas é uma das maiores armadilhas da disciplina. Porque ela cria uma expectativa impossível. Você não vai amar acordar cedo. Você não vai amar estudar todo dia. Você não vai amar repetir o mesmo esforço sem recompensa imediata. E sabe quem ama isso? Ninguém, nem as pessoas disciplinadas. Essa é a parte que ninguém te conta. Pessoas consistentes não são apaixonadas pela rotina. Elas são independentes da emoção. E isso muda tudo. Porque enquanto você está esperando sentir vontade, elas já estão executando. Enquanto você negocia com sua mente, elas eliminaram a negociação. E aqui está o ponto central. Disciplina não é gostar. Disciplina é não precisar gostar. E se você continuar esperando gostar, você nunca vai sair do lugar. Mas então surge a pergunta óbvia. Se não é gostar, que sustenta a disciplina? Disciplina não é sobre força, é sobre inevitabilidade. E isso incomoda, porque tira de você a desculpa mais comum. Eu não consigo. Consegue sim. Você só não criou um ambiente onde não fazer é mais difícil do que fazer. Pensa nisso. Você escova os dentes todos os dias. Não porque ama, não porque pensa, não porque está motivado, mas porque virou padrão, automático, inevitável. Agora compare isso com seus objetivos. Eles ainda são escolhas. E toda escolha abre espaço para falha. Pessoas disciplinadas não escolhem todo dia. Elas já decidiram antes e eliminaram as alternativas. Mas aqui está o erro que quase todo mundo comete. Tentar mudar o comportamento, sem mudar o contexto. Enquanto isso não muda, nada muda. E é exatamente isso que mantém você preso no mesmo ciclo. Mas o problema não para por aí. Porque existe um nível ainda mais profundo controlando tudo isso. Você não age baseado no que quer. Você age baseado em quem acredita ser. Isso é mais forte que qualquer técnica, mais forte que qualquer método, mais forte que qualquer plano. Se você se vê como alguém inconsistente, você vai agir como alguém inconsistente, mesmo tentando mudar, porque sua mente sempre vai te puxar de volta para o que é familiar. Agora, entende isso. Disciplina não cria identidade. Identidade cria disciplina. E isso vira o jogo. Porque enquanto você tenta agir diferente, sem mudar quem você acredita ser, você está lutando contra você mesmo. E essa luta, você sempre perde. Mas existe uma saída. E ela não começa com grandes mudanças. Começa com pequenas provas. E como isso funciona na prática? Você não muda a sua identidade pensando, você muda provando. E aqui está o erro silencioso que quase todo mundo comete. Esperar se sentir diferente. Antes de agir diferente, mas a ordem é inversa. Você age, isso constrói evidência. E evidência constrói identidade. Cada pequena ação é um voto, não um resultado. Um voto, quando você treina mesmo sem vontade,
voto. Quando você estuda 5 minutos, voto. Quando você cumpre algo simples, voto. E o problema não é você não agir, é que você vota contra si mesmo todos os dias, sem perceber. Procrastinar também é voto. Desistir também é voto. Evitar também é voto. E depois você olha para si mesmo e pensa, eu sou assim. Não, você só acumulou evidências nessa direção. Mas aqui vem a parte desconfortável. Você não precisa de grandes mudanças. Você precisa parar de trair a si mesmo em pequenas decisões. E isso muda completamente o jogo. Mas existe algo que pode acelerar ou destruir tudo isso. E quase ninguém presta atenção nisso. Seu ambiente está programando você. Agora, sem você perceber. E isso é mais forte do que sua força de vontade. Muito mais. Você acha que decide, mas na maioria das vezes você só reage ao que está ao seu redor. Celular, perto distração. Cama confortável, preguiça. Comida fácil, impulsividade. Não é falta de disciplina. É design ruim. E aqui vai um choque de realidade. Se você precisa de força de vontade para fazer algo, seu ambiente está contra você. Pessoas disciplinadas não são mais fortes. Elas são mais estratégicas. Elas removem um atrito errado e criam um atrito certo. Tornam o errado difícil. Tornam o certo fácil. E isso parece simples. Mas quase ninguém faz. Porque dá menos dopamina do que assistir mais um vídeo, do que adiar mais um dia. Mas enquanto você ignora isso, você continua jogando um jogo perdido e pior, culpando a si mesmo por isso. Mas tem algo ainda mais perigoso, que está sabotando você sem você perceber. Você acha que está no controle, mas está viciado em decisões fáceis. E isso destrói qualquer chance de disciplina. Porque disciplina não falha em grandes momentos. Ela falha nas pequenas concessões. Só hoje, depois eu faço. Agora não é o melhor momento. E pronto, você não perdeu o dia. Você reforçou o padrão e o cérebro aprende rápido. Ele entende. Evitar é igual a conforto imediato. E ele começa a te empurrar nessa direção automaticamente. Então, o problema não é que você não sabe o que fazer. Você sabe. O problema é que você continua escolhendo o caminho mais fácil. E chamando isso de falta de disciplina, mas existe uma forma de quebrar isso. E ela não tem nada a ver com motivação. Disciplina real acontece antes do momento, não durante. Se você espera decidir na hora, você já perdeu. Porque na hora, emoção vence lógica. Cansaço vence plano. Conforto vence intenção. Então o que pessoas disciplinadas fazem? Elas tiram a decisão do momento. Elas definem antes. Horário fixo. Ação clara. Sem negociação. Não existe ver como se sente. Existe executar. E isso parece rígido, mas na verdade é liberdade. Liberdade de não precisar lutar consigo mesmo todo dia. Mas isso ainda não resolve tudo. Porque você pode ter estrutura. E mesmo assim, quebrar. E aí entra o próximo nível. Você não é sabotado pelo mundo. Você é sabotado pelas histórias que conta pra si mesmo. Eu sou assim. Eu não consigo. Não é pra mim. E essas frases parecem inocentes, mas são sentenças. Porque seu cérebro precisa ser coerente. Se você acredita que não é disciplinado, ele vai provar isso pra você. De novo. E de novo. E de novo. Então aqui vai a virada. Pare de perguntar como eu fico disciplinado. E comece a perguntar. Que tipo de pessoa faz isso todos os dias? E mais importante, o que essa pessoa faria agora? E aí você age, mesmo sem vontade. Principalmente sem vontade. E isso cria uma ruptura. Mas ainda tem uma peça que conecta tudo isso. E quase ninguém entende ela direito. Sistemas não funcionam sozinhos. E essa é a parte que os gurus não falam. Você pode ter o melhor método do mundo. Se você não sustenta ele, ele quebra. Então o erro não é não ter sistema. É criar sistemas que dependem de você estar bem, motivado, descansado, animado. Isso não é sistema. Isso é sorte. Sistema real funciona no seu pior dia, no cansaço, na falta de vontade, na preguiça. Se ele não sobrevive a isso, ele não é real. E a maioria das pessoas vive assim, criando planos perfeitos, para dias que nunca existem, mas isso ainda não explica tudo. Porque mesmo sabendo disso, você ainda trava. E agora a gente entra no ponto mais profundo. Você não quer disciplina, você quer o resultado da disciplina, sem o custo. E isso é humano. Mas também é o que te mantém preso. Porque no fundo, existe uma parte sua que resiste, que quer conforto, que quer facilidade, que quer evitar esforço. E essa parte não some. Você não elimina ela. Você aprende a não obedecer. E isso muda tudo. Porque disciplina não é eliminar o conflito. É agir apesar dele. E isso nunca vai ser confortável. Mas também não precisa ser insuportável. Se o sistema estiver certo, e se a identidade estiver alinhada. Mas ainda falta um último ponto. O mais importante de todos. Disciplina não é liberdade.
Disciplina é troca. Você troca conforto agora por resultado depois. E o problema é que seu cérebro odeia essa troca, porque ele vive no presente, mas você vive as consequências. Enquanto você não aceitar isso, vai continuar tentando hackear algo que não é hackeável. Não existe atalho, existe estrutura, existe repetição, existe força. Se ninguém estiver olhando, você ainda faz. Se não tiver recompensa, você ainda faz. Se não tiver resultado imediato, você ainda faz. Porque é aqui que a disciplina nasce. No invisível, no silencioso, no que ninguém aplaude. E a maioria falha aqui, não porque não consegue, mas porque não aceita esse tipo de jogo, que é resultado rápido, sem construção lenta. E isso não existe. Mas ainda tem uma armadilha final, motivação é instável. E confiar nela é um erro estratégico, porque ela vem e vai. E quando vai, leva seu plano junto. Disciplina não depende disso. Ela funciona mesmo quando você não quer. E isso não é força, é estrutura. Mas só estrutura não sustenta. Precisa de algo mais profundo. Você não precisa se tornar disciplinado. Você precisa parar de se ver como alguém disciplinado, porque isso muda tudo. A forma como você decide, como você reage, como você se comporta. E identidade não muda com afirmação, muda com evidência. Pequena, constante, real. Se inscreva no canal e deixe seu like. Vai ser chato, vai ser repetitivo, vai ser difícil às vezes. Isso não significa que está errado, significa que está funcionando. Porque crescimento não é confortável. Nunca foi. Você age, cria evidência, reforça identidade, age de novo. Esse é o ciclo, simples, mas poderoso. E quando ele engrena, disciplina deixa de ser esforço, vira padrão. Agora você tem duas opções: continuar esperando motivação, ou construir um sistema que não depende dela, continuar se culpando, ou assumir o controle do design da sua vida. Agora me responde, qual hábito você vai parar de negociar a partir de hoje? Escreve, porque escrever é o primeiro voto da sua nova identidade. E se você entendeu isso de verdade, você não precisa de mais motivação, você precisa de execução. E é isso que separa quem muda de quem continua assistindo o vídeo. E por isso preparei esse vídeo exclusivo para você. Te vejo lá.